Aqui, adorando o Senhor mais uma vez essa noite, com o nosso discipulado nos moldes de Cristo, aqui da Igreja de Salto. Vamos caminhar, então, começando em oração. Pai querido e santo, louvamos o teu nome, porque só tu és o Senhor e outro não há fora ou além de ti. Por isso nós te damos graça. Muito obrigado ao Pai da Glória por mais esse dia. Podemos, neste momento, através deste canal que o Senhor tem nos propiciado, conversarmos um pouco a respeito da tua palavra, aprendermos um pouco mais de ti. Que o Senhor esteja conosco, abençoe, ó Deus, a vida daqueles que já chegaram, abençoe a vida daqueles que se juntarão a nós em sequência. Também estende as tuas mãos e bênção sobre a vida daqueles que, porventura, por qualquer motivo, ó Pai, não estarão conosco nessa noite. Que o Senhor dê graça a cada um deles, a cada uma delas, para que teu nome seja engrandecido. Que o teu Espírito nos guie. Este é o nosso desejo e oração, e a fazemos agradecidos em nome de Jesus o Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o glorioso nome do Senhor Jesus por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Que o Senhor seja glorificado. Para aqueles, né, que pretenderem aí estar acompanhando, nós estamos compartilhando com você aí a tela da apostila. Aqueles que já estão há um tempo com a gente já sabem, a apostila está disponível ali através da Papelaria Fernandes. Procura lá o nosso irmão Leonardo, procura lá a nossa irmã Kayala, e com certeza você será grandemente abençoado. Também vale ressaltar mais uma vez que nós utilizamos não só a apostila, né? Durante as nossas apresentações aqui, nós utilizamos também outras coisas. Nós vamos estar, estou marcando aqui para você, ó, a gente vai estar começando, então, a partir da página 30, tá bom? Então, você que quiser acompanhar aí na apostila, nós estamos ali a partir da página 30, porque às vezes o pessoal fica meio perdido aí, né? Quer acompanhar, o texto não é igualzinho o que está lá na apostila e fica um pouco perdido. Então, lá na página 30, você vai encontrar o texto, se quiser acompanhá-lo aí. Amém, irmãos e irmãs? Continuando na nossa lição 4, a Igreja do Senhor Jesus, o que é ou quem é a Igreja. Estamos caminhando naquela conclusão, né? Estamos no item 4, a Igreja é uma comunidade, contextualidade, encarnacional. Ou seja, ela também se faz presente dentro de um determinado contexto sociocultural. A igreja está num determinado lugar. Ao falarmos em igreja como coletividade, como representatividade, ela tem um endereço, ela tem uma localidade, onde as pessoas podem ali se dirigir e saberão que lá estarão ouvindo a palavra de Deus, que lá estarão, né, recebendo a palavra gloriosa do Senhor. Ela está em um determinado lugar. Então, poderíamos utilizar vários textos aí, mas preferi que a gente dê uma olhada em Apocalipse, porque o livro de Apocalipse deixa bem claro esta realidade a partir ali do capítulo 2, o livro de Apocalipse, capítulo 2. Estão ouvindo bem aí? Está chegando legal o som? Dá um sinalzinho para mim aí. Bom. Então, livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, nós vamos ver essa menção, né, de que a igreja está em um determinado lugar. Ela tem uma existência material como comunidade. Então, nós vemos lá, capítulo 2 de Apocalipse, se olharmos para o versículo 1, está escrito lá, a igreja que está em Éfeso, quer dizer, a igreja que está localizada ali naquela cidade.
versículo de número 8, a igreja que está em Esmirna, versículo 12 do capítulo 2, a que está em Pérgamo, né? Também lá no versículo de número 18, aqui está em Tiatira, capítulo 3, versículo 1, aqui está em Sardes, versículo 7, a igreja que está em Filadélfia, capítulo 3, no versículo 14, a igreja que está em Laodiceia. Então, ela tem uma existência material e concreta, ou seja, existe lá, a coletividade se encontra naquele lugar, ali é um lugar de referência, deve ser um lugar de referência onde pode-se ouvir a palavra do Senhor, onde pode-se aprender de Deus. Mas também existe na pessoa da individualidade, nós como templo de morada do Espírito do Senhor, também temos que ter essa existência material e concreta como filhos de Deus, como representantes do Senhor, como testemunhas de Cristo, ou seja, a pessoa encontrar ali, né, a pessoa encontrando comigo, encontrando com você, ela vai o quê? Saber que através da minha, da sua, através da nossa vida, essa pessoa poderá ter um encontro, né, um conhecimento, um aprendizado sobre o Cristo vivo, sobre o Evangelho de Deus, sobre o Evangelho da salvação, a mensagem da salvação, através da nossa vida. Então, tem que ter uma existência, não é, gosto de pensar, né? Todos nós conhecemos bacalhau, todos nós entendemos que bacalhau tem uma cabeça, mas se sair por aí perguntando, você não vai conseguir encontrar, né? Vai ter dificuldade, fora aqueles que estão pescando, você vai ter dificuldade em encontrar alguém que saiba descrever ou que viu a cabeça de bacalhau. A maioria nunca viu a cabeça de bacalhau. Acredita que exista, mas não viu. Então, no quesito igreja, ela precisa ser uma comunidade concreta, ter uma existência material. Então, a Bíblia diz que existe uma localidade aonde está uma comunidade dos santos, como nós aqui, que somos da Igreja de Salto. Então, existe uma comunidade da Pentecostal da Bíblia na cidade? Existe. Aonde está? Bairro Estação, Rua Caraíbas, número 8. Tem uma existência concreta. Assim, na pessoa de cada um de nós, precisa haver essa existência concreta de Cristo. As pessoas olharem e verificarem, constatarem a existência desse Senhor em nossas vidas, através da atitude, através da palavra, através ali da sua vivência, né? Tem que estar dentro desse contexto do qual ela está vivendo. Não há como, ou não tem como ser igreja fora da realidade daquilo que ela está vivendo, do momento que ela está vivendo, do momento em que as coisas estão ocorrendo, e ela ter uma mensagem, ela ter um posicionamento, ela ter ali o seu testemunho, quer dizer, demonstrando a sua vivência em todo momento. A igreja também é uma comunidade reconciliadora, ou seja, ela é uma comunidade que a sua existência é uma existência que propicia reconciliação. O que é isso? Paulo, quando escreve sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que o próprio Deus estava em Cristo reconciliando. Religião vem de uma palavra latina chamada, do latim chamada, vem de uma palavra latina que quer dizer religare. Religar, ou religare quer dizer ligar novamente, né? E a religião deve propiciar isso, ou seja, ela deve ser um meio que propicia as pessoas de se achegarem a Deus através do conhecimento do Evangelho, através do conhecimento de Cristo, através do conhecimento do Senhor. À medida, então, que o anúncio, né, a proclamação desse evangelho vai avançando, o que vai ocorrendo? Vai ocorrendo também que vai existindo uma mensagem e uma separação maior entre Deus e o ser humano. Para quem teve tempo aí, deu uma olhada, eu mandei um material no grupo,
que falava sobre santificação. Esse material era um material gostoso para dar uma olhada, até porque o que acontece? A igreja precisa entender que viver Cristo, deixar o Espírito do Senhor prevalecer, crescer, atuar na nossa existência, na nossa vida, a partir do momento que somos esse local de morada e habitação dele, a santidade de Deus cresce e é exercida em nossas vidas em todas as áreas. Não só e exclusivamente no sentido de dons. Quando se fala em questão de santidade, a igreja preza muito, fala muito, anuncia muito, bate muito na tecla do ser de santidade ser batizado com o Espírito Santo, ter dons da parte de Deus, falar em línguas estranhas, profetizar, ter dom de revelação, etc. Aqueles dons lá que estão alinhados aí na palavra de Deus e expressos em vários lugares. Em contrapartida, então, aí quem está e quem vai muitas vezes no ambiente da igreja, na comunidade, ali naquela localidade, naquele endereço, ela vai ver lá o povo falando em línguas que às vezes não entende, o povo trazendo mensagens que às vezes é aquele que não tem um trato com aquele, não o consegue compreender muito bem, não consegue entender o que está acontecendo naquele ambiente, mas em contrapartida, o espírito parece que não consegue ou não tem espaço para santificar outras áreas da vida do cristão. Então, é onde percebemos que aquele cristão que no domingo ele está lá cheio de Deus, pulando, glorificando, levantando suas mãos, na segunda-feira ele está falando mal dessa ou daquela pessoa. Então, quer dizer, essa área, o Espírito não agiu, essa área não precisa de santidade. Vemos ele na terça-feira não pagando aquele a qual deve, não indo atrás, conversando, dizendo, olha, precisa fazer, precisamos acertar isso, precisamos resolver essa pendência, mas não vê. Então, quer dizer, essa área da vida, o Espírito não trabalhou, quer dizer, aquelas outras questões de que o Espírito estando habitando, aquele que mentia não minta mais, aquele que roube não rouba mais, aquele que engane não engane mais, aquele que ludibriava agora ganha o seu sustento com suas próprias mãos como resultado do seu trabalho. Essas outras coisas não acontecem. Então, por isso, nós enviamos aquele material para os irmãos darem uma lida, dar uma olhada na Bíblia, verificar que o Cristo vivo, a mensagem do Evangelho, o Espírito do Senhor habitando na vida do cristão, ele vai santificar e santificá-lo em todas as áreas. Não é apenas abençoar com dons, mas os frutos do Espírito, por exemplo, que estão lá em Gálatas, também tem que ter preeminência, domínio próprio, bondade, mansidão, longanimidade, etc, etc. Então, o que acontece? Isto, na vida do cristão, vai fazer com que a mensagem do Evangelho ela ganhe peso e demonstração na vida daqueles que não conhecem. Eles não conhecem a Cristo, mas através da vida daquele cristão, daquele evangélico que está proclamando aquela palavra, ele vai perceber que eu não consigo, às vezes, saber aonde está esse Jesus, mas eu consigo identificá-lo na vida daquele outro. Lembre-se que quando Eliseu passa, a mulher diz assim, olha, marido, vem cá. Olha só. Esse homem que passa constantemente entre nós, verdadeiramente, é um homem de Deus. Agora, aonde está no texto dizendo que ele foi lá e falou alguma coisa? Aonde diz no texto que ele foi lá e simplesmente mostrou um dom, um talento? Mas a sua maneira de se portar já faz com que o Cristo que está, o Senhor que está na vida dele, exale. Então, muitas vezes o pregar até sem falar. É isso que Pedro vai dizer lá, que você esteja sempre pronto para responder a qualquer um quando questionar qual é a razão da sua fé. Então, antes de você falar, seu testemunho demonstra, as pessoas então vão querer saber por que você é diferente, e aí então você está pronto a falar do Evangelho. Então, o Evangelho vai causar separação, porque é quando diz, olha,
aquele que adultera e acha que está certo porque também foi enganado ou porque todo mundo faz. E você diz, não, isso está errado porque não é algo que Deus goste, não é algo que Deus aprove. Então, isso separa, essa mensagem do Evangelho separa mais o ser humano de Deus, porque ela quer continuar ali. Mas você fuma, você bebe, ótimo, você tá estragando o seu próprio corpo. E o seu corpo é morada de Deus, é o lugar onde Deus escolheu para habitar. Então, isso faz com que separe, porque a pessoa não quer, muitas vezes, largar o vício, largar o erro, largar aquela vida que está fazendo. Então, aquilo, cada vez mais, é o pecado do ser humano que afasta o ser humano. Mas a vivência do cristão, demonstrando o Cristo, atrai e torna-se um canal de reconciliação. O que é um canal? É quando as pessoas querem saber como elas podem fazer, elas querem saber qual o caminho a seguir, elas querem saber como eu posso viver este evangelho, como eu posso viver essa situação, como eu posso me tornar um cristão. E aí você se transforma em a ponte que faz com que ela ultrapasse, saia do seu estado de pecado, vá em direção a Cristo e seja salvo. A igreja é uma comunidade reconciliadora. É uma comunidade através da qual, da vivência, perdão, de cada um de nós, vai trazendo reconciliação. Em primeiro lugar, para com o homem, o ser humano e Deus. E, em segundo lugar, o ser humano para com ele mesmo. Mais para frente, se ainda der tempo hoje, vou mostrar para vocês o que o pecado fez. Foi o pecado que trouxe toda essa separação, que trouxe toda essa divisão, e é o pecado que, quando entra, o erro que, quando entra, ele continua trazendo toda essa mazela na vida do ser humano, né? Mas vamos caminhar mais um pouquinho aí. A igreja como uma comunidade reconciliadora. Né? Isso está lá na apostila, página 30, para quem está querendo acompanhar pela apostila. Essa característica, então, também, né, torna-se uma voz profética no anúncio da justiça de Deus. À medida que eu vou anunciando o evangelho, ele vai avançando, a mensagem também vai causando, como eu acabei de falar, vai causando uma separação entre o ser humano e Deus. Por conta do pecado, a pessoa muitas vezes não quer largar o pecado, não quer largar o erro, não quer abandonar aquilo que ela está fazendo. Na verdade, uma coisa interessante, aí vou interromper um pouco aqui a apresentação só para a gente conversar um pouco. Vocês já pararam para prestar atenção por que o ser humano ele não é muito a fim de se separar do pecado? Já pararam para pensar um pouco nisso? Vocês já pararam para avaliar que o pecado é gostoso? E é por isso que ele atrai e faz com que o ser humano não queira sair muitas vezes do pecado? Para quem já fumou, sabe que é uma ignorância danada, mas para quem fuma, ele sente um prazer enorme em fumar. Alguns que fumam, se você tiver a curiosidade de perguntar, vai dizer que o cigarro o acalma, o cigarro traz um momento de lazer, de descontração. Aquele que bebe alega que beber é bom porque o topor que a bebida traz, o ingerir a bebida, o torna mais desinibido, mais corajoso, consegue falar melhor, se relacionar melhor. Os que muitas vezes estão presos nesses vícios entendem que esses vícios não os deixa mais sociáveis. A partir do momento que eu chego numa festa, todo mundo bebe, aí eu não vou beber, quer dizer, eu vou ficar longe. Então, agrada de certa maneira. Ele acaba sendo gostoso ao ser humano, atrativo ao ser humano. E por isso, a maior parte das vezes, o ser humano não quer largar. Todos nós sabemos que fazer atividade física é bom. Não é verdade? Mas por que a gente não faz? Porque ficar dormindo até mais tarde é mais gostoso. Porque ter que levantar e se cansar
É mais gostoso ficar no sofá vivendo uma vida sedentária. Faz mal? Faz, mas é gostoso ficar aqui no sofá, levantar com esse frio de madrugada e correr de short lá na rua. Ah, tá louco. Ficar fazendo bicicleta, cansar, suar, é difícil. Então, prefiro ficar aqui, puxar o ferro lá e tal. Por que que as pessoas, né, que nem Leonardo, deixa eu mexer com o Leonardo, que gosta de academia, o cara quer entrar lá e fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5 e sair desse tamanho. Como não acontece, o que que ele pega, faz e... vou fazer uma coisinha errada lá, vou comprar uma bomba e... É errado? É, mas é gostoso e por isso aplica, né? For lá, puxo 2 ferros, tomo uma bomba ali na esquina totalmente ilegal, saio desse tamanho e falo, eu sou o cara. Percebe? Porque o pecado, ele é atrativo, ele é gostoso, e ele faz com que as pessoas, mesmo às vezes largando, na primeira oportunidade, se bobear, ele volta para lá, ela volta para lá, porque é bom. Comer demais, sabia que é pecado? É pecado. Mas por que que a gente come demais às vezes? Porque é bom. Porque tá Pecado. gostoso. Lula é pecado, mas por que que você come demais? Porque é bom, é gostoso, né? Comer um docinho só lá, depois do jantar, umas 2 vezes por semana. Mas por que que está diabético? Porque come um negócio desse tamanho todo dia. Estou diabético, mas por que não vai comer doce? Porque é bom. Pecado é bom. O diabo não é bobo, então ele não vai... Uma vez perguntaram para um padre, padre, por que que o povo peca? E ele disse assim, o povo peca porque pecar é gostoso. Agora, se nós escrevermos que a partir de amanhã pecado é sentar num prego, eu quero ver quem que vai sentar no prego a partir de amanhã. Porque sentar no prego vai doer. E não é bom, então eu não vou fazer. É errado. Mas é gostoso. É bom. É errado, mas... Né? Enganar é errado? É, mas é gostoso. Por quê? Porque o outro é bobo e eu estou passando desperto, então é bom. Ele coloca sempre as coisas atrativas para que as pessoas fiquem presas. Por que que os animais acabam caindo na armadilha? Se colocar uma armadilha lá, por exemplo, o Luiz gosta de pescar. Se ele jogar só o anzol lá, pode ser até que pega algum peixe bobo, distraído, que vai lá e morde o anzol. Mas se não tiver uma isca, não pega. Por que que a palavra já chama isca? É para ser atrativo. Então, chama a atenção. E aí, quando percebe, toma consciência, que é aí que o peixe briga quando ele fala, puxa vida, agora fui fisgado. Aí, né, seu Luiz só, maravilha, vem, boneco, já te peguei. É o que acontece, o diabo coloca a isca lá, coloca a armadilha, coloca bem bonitinho, você fala, não, não tem problema. Não, que isso? Começa uma mentirinha, Deus, não tá, não é nem mentira, pastor, é meia verdade. Não tem problema. Não, só falou e eu fiquei quieto lá, a pessoa se enganou sozinha. Quando se dá conta, está enrolado, está preso, porque o diabo só puxa o laço quando você já meteu o pé. Enquanto está lá, põe, tira, vou, não vou, vai agora, quem sabe, ele está lá quietão. Quando ele vê que agora é a hora, puxa, e lá estamos presos. A igreja precisa ser esse agente de reconciliação, mas em contrapartida, ela precisa ter uma vida tal, a sua, a minha, a nossa vivência como cristãos e como coletividade, precisa ser de forma tal que as pessoas vejam, não percebam um destoar entre o que se fala e o que se faz, mas perceba que é exatamente desta maneira. Falamos, às vezes, de amor, mas, em contrapartida, o amor é aquele que corrige e não aquele que passa a mão. Então, o viver com Cristo é falar, olha, eu te amo, meu irmão, minha irmã, te amo grandemente, meu parente, meu vizinho, meu amigo, olha,
campeão. Mas isto aí que você está fazendo está errado, ponto. Ah, não, mas é um dia, Deus vai tocar, quem sabe Deus vai fazer. Não, é nossa responsabilidade. Vocês querem, se vocês pararem para observar, em todo grande momento, todo grande boom da humanidade, em que a humanidade vive situações como esta agora, em dessa pandemia, em que pessoas não sabem, por exemplo, recebemos a notícia esses dias, antes, no começo dessa semana, uma grande parte conhece. Nosso secretário nacional está no nível brasileiro, internado. Rapaz, não tem nem 40 anos, um jovem forte está lá, entra com só 70% do pulmão funcionando. Paulo Gustavo vai lá, um rapaz jovem, forte, sadio. Entra um outro de 80 anos, todo velho, marambuz, já está ali com o pé na cova, se escorregar, caiu. Entrou, fica 3 meses e sai. Então, equalizou, todo mundo igual. Mas e a igreja? As pessoas falam para o cristão, Deus não está vendo? O cristão não sabe responder se está, não está. Mas é Deus que está nesse negócio? Não sabemos responder se está, não está. Quando deveríamos ter a resposta, mas está vendo? Está. E onde ele está? No mesmo lugar, num santo e lindo lugar. Deus não mudou, ele está lá. Mas ele não está vendo? Está vendo, sim. Mas há quanto tempo ele vem informando que deveríamos fazer as coisas certas e nós não fazemos? Agora ele é culpado? Mas por que Deus não muda? Ele não perdeu? Não, ele continua sendo Deus poderoso e soberano. E com um ato da sua mão pode fazê-lo. Mas não somos nós que estamos procurando determinadas coisas. Quem sai sem máscara? Quem não obedece a orientação? Percebe como as pessoas fazem as coisas como elas querem, mas depois alguém é culpado. Adão, quem falou para você que você estava nu? Ah, a culpa não é minha, não. Sabe aquela mulher que tu me deu? Aliás, quem me deu a mulher? Foi tu, não foi? Então, culpado dessa esparrela aqui é você. Você que me deu aquela mulher lá defeituosa. A partir daí, nós nunca somos responsáveis por nada que nós fazemos. Por que você fez isso, Léo? A Caiala que me atrapalhou, pastor. Olha, eu falei para o Derek, não é assim, mas ele falou, não, pai, é desse jeito. Então, ele que é o culpado. Fala com ele lá, não tem nada a ver com isso. Nós não somos responsáveis por aquilo que nós fazemos como igreja. Precisamos aprender a ser diferente para podermos ter não só uma mensagem da palavra de Deus firme, mas também as pessoas verem em nós essa vivência. Não é para o outro é assim, mas para mim é diferente. Vamos caminhar mais um pouquinho aí. A igreja é comunidade do reino, ou seja, ação integral. Agora, vamos pensar um pouco. Ação integral. O que é reino para você? Vamos lá, você pode falar enquanto eu hidrato minha garganta. O que é reino para você? Quando Jesus chegou lá em Marcos, né? Deixa eu só dizer uma coisinha. Quando Jesus chegou, ele disse lá em Marcos, é chegado o reino dos céus. E aí? Pode... Ué, Léo, esqueceu o que você ia falar? Eu falei que vou deixar os novos falarem aí, ó. Gente nova aí, ó. Entendi. E aí, pessoal, o que é reino para você? Mas os novos aqui é você mesmo, não, porque o resto é tudo velho já. Essa foi ping-pong, né? Essa foi. Essa foi legal, essa foi legal. Do mesmo jeito que foi, voltou. Parece o passa-repassa. Eu acho que o que é o reino é nós aceitar o Evangelho de Cristo e deixar que o Espírito Santo produza os frutos do Espírito em nós, né? Que é amor, paciência, longanimidade, obediência. Eu acho que é deixar a gente ser transformado
E assim a gente vai ser merecedor, né? De um dia fazer parte, de morar no reino, né? Que está preparado para nós. Então, o reino, para mim, eu acho que é viver em Cristo, é buscar santidade, né? No nosso dia a dia, que não é fácil, né? Por causa que o pecado tá sempre aí à volta de todos nós, como nós estamos aprendendo que o pecado ele é gostoso, ele é mais fácil, e viver em Cristo, viver este reino, não é fácil, né? A gente tem que deixar, muitas vezes, né, as nossas opiniões de lado, né? A carne às vezes quer falar mais alto e a gente tem que viver, que nem Paulo fala, viver em espírito, não viver mais a carne. Então, esse equilíbrio da nossa vida não é fácil, mas o reino, nós viver o reino que é o reino no meu coração, nós estar buscando assim ser transformado cada dia pela palavra. É um Maravilha. pouquinho, né? É um pouquinho. É. Eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, onde Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Ele vai dizer ainda no Evangelho de João que ele é a porta. Aquele que vem, passa por ele, entrarás, sairás, encontrarás pastagens verdejantes, né? Eu sou a porta. Então, na verdade, quando a pessoa crê nesse evangelho, entrega seu coração, abre sua vida para essa verdade, e Jesus se instaura ali, o reino de Deus já está. É a verdade que ele diz lá em Marcos. O reino de Deus é chegado. Por quê? Com o evento dele, é a porta através da qual, é o caminho que se segue, é a porta através da qual se entra nesse reino. Ninguém chega no reino do céu se não for por Jesus. Por isso, tem que tomar cuidado com aquela coisa, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos podem até levar para Roma, mas levar para o céu só tem um, que é Jesus Cristo. Pô, né? Você vê como é as coisas? Mas não. Pode até levar para Roma. Pode ser que todos os caminhos levem lá para Roma, mas para o céu, só um, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então, a partir do momento que você está nessa realidade, você já faz parte desse reino. Este reino já está instaurado. Então, a partir dali, a visão seria aquela visão de diplomacia. Qual é essa visão? Quando você sai daqui, se qualquer um de nós sairmos daqui do Brasil como representantes, embaixadores do Brasil em qualquer outro lugar do mundo, ali aonde está a sua casa, não sei se vocês já viram documentários, já viram reportagens, já viram filmes, a área onde está a residência e aonde está instaurada a embaixada, aonde o embaixador está, é território internacional. Porque dentro daquele espaço, não importa que seja na Rússia, dentro daquele espaço chamado Embaixada Brasileira, as leis que operam lá dentro são as leis brasileiras. Você consegue entender? Então, o embaixador, estando dentro da embaixada, ele é um estrangeiro naquela terra. E as leis pelas quais ele vive lá dentro são as leis do país da qual ele representa. É por isso que, quando a Bíblia fala sobre cada um de nós que estamos em Cristo, ela diz, vocês são peregrinos e estrangeiros numa terra estranha. A partir do momento que você está em Cristo, você é um cidadão do céu. É uma cidadã do céu. Então, o reino do Senhor, o reino dos céus, ele está em mim. Onde eu sou representante, sou embaixador. Daí, as leis que regem a minha vida têm que ser as leis daquele país. Senão, eu não sou embaixador. Por isso que o que nós precisamos ter em mente é buscar essa vida de santidade, é buscar essa entrega cada vez maior a cada dia, porque é um processo, como o Sueli disse, e é uma realidade. O pecado está aí à porta, e a cada momento que nós estamos andando, é como... deixa eu tentar ilustrar de uma maneira assim.
Quando você pega e vai fazer uma viagem, tá? Você sai daqui de Salto, sua casa, e vai para algum lugar. Então, o que acontece? Você pega lá uma pista, uma rodovia, e dificilmente esta única rodovia vai deixar você no destino, né? Você vai ter que mudar para outras rodovias no percurso do caminho. Mas o que acontece? Se você bobear, você está na pista correta, está na pista certa. Mas se você bobear, quando você vê aquela faixa de rolamento que você estava andando, ela se transforma numa alça de acesso para pegar um viaduto, para fazer um retorno, para ir para outra pista. E se você bobear, quando você vê, você está tão preso que é obrigado a desviar do caminho. Você ficou tão focado e se esqueceu do caminho, está batendo papo e só prestando atenção, e esqueceu que tinha que fazer um retorno, pegar aquele viaduto, fazer aquela alça para pegar uma pista por baixo, uma pista por cima, não sei, para continuar no caminho certo. Então, para errarmos o caminho nessa nossa viagem, é tão fácil assim. Na vida cristã é a mesma coisa. Em determinados momentos na vida espiritual, eu estou tão assim atento, que está tranquilo, que está em paz, que quando eu percebo estou fazendo coisas, ou estou deixando que coisas entrem, penetrem na minha vida, no meu coração, na minha mente, que não são do Senhor. Se o Senhor disse, por exemplo, aquele que de mim se alimenta, de mim viverá, como nós nos alimentamos do Senhor? Através da oração, através da leitura bíblica. E aí, pergunta retórica, você não precisa falar para mim, você é o Espírito do Senhor. Está se alimentando do Senhor? Está separando aquele tempinho para estar lá orando, está lá lendo a Bíblia, se alimentando o seu Espírito? Porque da mesma maneira que você vai andando e o nível do óleo vai descendo no motor do carro, porque vai desgastando, da mesma maneira a nossa energia espiritual vai se desgastando nas atribulações da vida, nas dificuldades da vida, nos dissabores da vida, vai minando nossas forças. E eu preciso reanimar, reviver, reativar essas forças a cada dia, e a faço através da oração, através da leitura bíblica. É ali que o Senhor vai falar coisas comigo que muitas vezes eu não estou vendo. É ali que o Senhor vai alimentar, fortalecer a minha vida, me ampliar a visão, tirar cisco, trava, que muitas vezes eu não estou vendo, me dar uma visão ampliada. É por aí que muitas vezes dá aquela diferença entre dois cristãos que estão na mesma igreja, estão no mesmo trabalho, recebendo às vezes a mesma palavra, mas não estão, cada um está cuidando de uma maneira da sua própria vida, e quando vem uma forte tempestade, uma forte dificuldade sobre a vida de ambos, um permanece de pé e o outro às vezes cai. O Deus que os dois serviam não era o mesmo? Então Deus deu força para um e largou o outro à revelia? Dá força para os dois, alimenta os dois, está preparando os dois. A diferença é, eu estou seguindo, é a mesma coisa. Quando você vai numa aula, eu creio que todos já foram fazer uma aulinha, né, professora Bruna? Você está numa aula lá, o professor está dando a mesma instrução para todos, ou será que ele dá aqui, não, vou instruir só a Andréia, vocês ficarem, não quero nem saber de vocês, eu vou falar só para a Andréia aqui, a lição só para ela. Aí chega no final do ano, a Andréia passa, todo mundo repete. Não. A mesma aula para todos os alunos. Por que todos recebem a mesma instrução? Um passa e o outro fica. Estava recebendo a instrução, estava lá batendo papo, né? Não deixou de estudar, de rever as suas anotações, de observar, de descobrir, eu sou fraco aqui, preciso prestar mais atenção, preciso buscar um reforço, preciso pedir mais ajuda, vou levantar mais a mão, pedir mais auxílio do professor, inquirir mais, eu preciso entender mais, estou com dificuldade. Não, mas vai tranquilo, não tem problema nenhum. Chega lá, um vai embora e o outro. A nossa vida espiritual, a vida espiritual de vocês, a minha vida espiritual, é responsabilidade de cada um de nós, irmãos. Eu não preciso ficar esperando, aguardando aquele outro lá. Eu posso orar, Deus vai me ouvir. Eu posso ler, Deus vai me ajudar a dar entendimento da palavra. Eu posso buscar e Deus vai me fortalecer.
independente se eu posso ou não posso ir, me reunir com o grupo, eu consigo, não consigo, é bom, é ótimo, a palavra nos orienta a fazermos, sim, orienta a fazermos, mas se eu não posso, pensa comigo. Se você só consegue se alimentar quando está junto com o grupo, o que vai acontecer se porventura você ficar hospitalizado? Vai morrer espiritualmente? Vai para o inferno? Oi, Léo, pode falar. Seguindo esse raciocínio aí, vai ficar sem alimento. Se não criar uma rotina, né? Não criar um sistema aí de aprendizado diário. Da mesma maneira que eu levanto pela manhã e aí já paro, tomo um café. Não, eu tenho que tomar um café da manhã, senão não consigo trabalhar. Não sou ninguém, né? Beleza. Ah, que hora deu? Meio-dia. Tem alguns que 11, 11 e pouco já, meu Deus, dá 5 horas da tarde, não dá meio-dia. Tá desesperado que dê meio-dia para almoçar. Aí dá meio-dia, preciso almoçar, senão não aguenta a parte da tarde. Aí almoço. Quando vai dando lá umas 5h30, 6 horas, meu Deus, preciso correr para casa que eu preciso jantar. O corpo clama muitas vezes, principalmente agora no frio, clama por alimento, para se manter aquecido, para ter energia, para ter força. Nosso espírito também precisa de alimento, para que estejamos fortalecidos, capacitados, para que saibamos como responder e ter a nossa vivência, e assim sermos importante na vida cristã. Vamos caminhar mais um pouquinho, que ainda dá tempo, estamos aí há um tempão. Você conhece esse texto? Alguém saberia dizer se conhece o que quer dizer, o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ou não? Bom, memória, não. Então vamos lá ver. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 23. Quem encontrou aí? Pode ler. Ninguém encontrou? Ó céus. Qual que é, pastor? 1 Tessalonicenses 5, 23. Ah, achei. Manda ver. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha, obrigado, mãe. Vê? Então, todo o nosso ser, ou seja, Tudo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O evangelho é para todo ser humano, porque Deus amou o mundo todo de tal maneira. Então, o evangelho é para todos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E o evangelho é para o ser humano todo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Corpo, alma e espírito. O ser humano inteiro santo para o Senhor. Não só santo porque tem aquele dom, e aleluia, glória a Deus. Não porque tem o batismo com o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Não, mas é todo o seu ser. Lembre-se que Jesus diz sobre o problema do olho. Aquele que olha com o olhão gordo na mulher do outro, já pecou no seu coração. Se o seu olhar, seu olho te faz pecar, arranca o olho e joga fora. O corpo inteiro santo. É essa realidade que a igreja, como comunidade do reino, é preciso entender e buscar viver por essas leis. Ah, pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é. Mas deve ser nossa busca diária e cotidiana
na vigilância. Opa, se eu falar, eu não posso falar isso, não vem, isso vem da minha vontade, isso vem da minha carne, não posso, não posso agir assim, porque isso não é lícito. Deus não se agrada. Eu mesmo buscar, através dessa graça do Espírito Santo de Deus, a vigilância. Porque, infelizmente, na grande maioria, somos ótimos catedráticos, PhD, mestre, doutores em apontar o erro do outro, mas completamente analfabetos em olhar o nosso próprio erro. E Paulo já fala algo interessante quando ele diz assim, olha, eu esmurro meu próprio corpo para que eu não pregue para os outros e, no final, eu mesmo me perder. Ou seja, eu tenho que ter um olhar continuamente para mim, em avaliar a minha própria vida, minha atitude, como é que foi o meu dia hoje, o que eu fiz de errado, Senhor, aonde eu estou pecando, onde eu estou falhando, onde eu estou escorregando, olha, onde eu estou com um ponto fraco. E ali com o Senhor, a cada dia, a cada passo da caminhada, irmãos. Porque se for observar, e aí é deixar esse elefante na sala hoje. Se for observar, é interessante você observar que muitas vezes você encontra cristãos que já têm 20, 30, 40 anos de igreja, mas não são maduros como crentes na pessoa bendita do Senhor. Coisas que aquele que tem 2, 3 anos lá não erra mais, e aquele que tem 40 ainda erra naquela situação. Então, você vê, é uma busca diária e cotidiana. E depende de cada um de nós, porque o Senhor, ele não faz nada se nós não pedirmos, ele não faz nada se nós não deixarmos. Deus não vai alterar, Deus não vai trabalhar se eu não permitir, se eu não der vazão, falar, Senhor, entra aqui, trabalha nessa área. Muda essa situação, muda essa circunstância, me dá graça para que eu possa vencer, eu mesmo vencer essa dificuldade, essa situação em que eu estou vivendo, essa situação em que eu caio constantemente, e aí o Senhor vai nos dando graça. Mas, em contrapartida, se eu pedir e ele orientar, mas eu também não seguir, não adianta nada. Todos aqueles que dirigem sabem disso, você vai lá e tem um instrutor, e às vezes você não está conseguindo. Olha, eu não consigo frear, eu deixo o carro morrer toda hora. O que acontece? Fala, ó, vou te falar, deixa eu te ensinar. Em vez de você pegar, na hora que você quiser parar, e você já enfiar o pezão até o fundo no freio, não. Você aciona um pouco o freio, mais pezão na embreagem, e aí aciona a embreagem até o fim e vai controlando o freio. O carro vai parar e não vai morrer. Por quê? Ou a embreagem faz com que o motor abra e dê mais aceleração. E o freio é a contrapartida. Se aperta, ele fecha a aceleração e, por isso, o carro afoga, entendeu? Então, vai no controle ali. Você entendeu? Entendi. Não faz. O carro vai continuar morrendo. Ah, mas eu pedi. Você pediu. Recebeu a orientação, mas fez? Não. Então, a situação não muda. Percebe como é? Por isso que, muitas vezes, coisas não mudam na nossa vida, porque nós pedimos, recebemos a orientação, mas se nós não acatarmos aquela orientação que Deus deu, que a palavra do Senhor falou conosco, nos ensinando, nós vamos continuar fazendo do mesmo jeito, errando da mesma coisa, 20 anos depois, estamos fazendo da mesma maneira, porque Deus está falando, mas nós não estamos seguindo. Reino, nova lei, embaixador, representante de um outro. O reino não vai vir amanhã ou depois, não. Quem está em Cristo já pertence ao reino de Deus. Agora, é um reino que ainda atua só no coração daqueles que são filhos do Deus Altíssimo. Ele está implantado no coração de todos aqueles que creem na pessoa bendita do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram nem da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. O reino já está em seu coração. Um dia esse reino será implantado concretamente por todo o mundo. E aí aqueles que aceitaram estarão dentro. Aqueles que não, infelizmente, estarão fora, pertencendo àquele outro reino, sabe? Aquele do lado ali, aquele chamado reino do capiroto, infelizmente, vão estar fazendo. Mas aí é vontade de cada um. Foi, né? Exatamente porque quis. Agora vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos lá. As consequências da queda ou do pecado do ser humano. O que é considerado queda?
ser humano estava na presença de Deus, vivendo lá no Éden, bonitinho e tal, e aí pecou, deixou o pecado entrar, desobediência à orientação de Deus, e, infelizmente, criou toda esta mazela que eu vou pôr para você aí, Bíblia na mão, pode ir lá para o livro, já vai abrindo lá no livro de Gênesis, tá? Porque é lá que nós vamos ficar um bom tempo, mostrar isso para vocês, não sei se vocês já viram isso na Bíblia, mas o erro, não foi comer a maçã, foi desobedecer a orientação de Deus. Com isso, o ser humano pecou, o pecado entrou no mundo. O que acontece? A partir do momento que o pecado entrou a desarmonia nas mais variadas áreas. No Éden, tudo vivia em harmonia. Comunhão, um com o outro, naquela paz maravilhosa, naquela coisa gostosa, aquele lugar aprauzível de se viver, harmonioso. Em Deus as coisas são harmoniosas, elas convivem muito bem juntas. Quando o pecado entrou a desarmonia. Primeira coisa que nós vemos é a desarmonia entre o semelhante, o caso Adão e Eva. Lembre-se que quando Deus apresentou eles e disse para que o homem, realizou o primeiro casamento, por isso deixa o homem, pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e não serão mais dois, mas uma só carne. Vai dizer no capítulo 2, versículo 25, que eles estavam nus, pelados, mas não sentiam vergonha. A gente pode trabalhar muito esse nus aí, mas não vou aprofundar muito. Mas, por exemplo, nus de viverem uma vida aberta um para com o outro. Já percebeu que quando a gente começa a guardar muito segredo, dá pau? Né? Porque aí você tem que manter aquilo lá, 7 chaves, não deixar escapar, escapuliu, dá um problema. Então, eles tinham uma vida em harmonia, em comunhão, o marido e a mulher, e viviam ali desnudos, tranquilos, sem segredos, uma vida harmoniosa. Assim que o pecado entra, então, dá uma olhada lá, Gênesis capítulo 3, versículo 12 e versículo 16. Gênesis capítulo 3, verso 12, tá? Aquele que encontrar o mais rápido aí já lê para nós, verso 12 e 16. Então disse Adão à mulher: que me deste por companheira. Ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Não, por que 16. fizeste? 16 agora. Vai E lá a para o mulher 16. disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha aí, que coisa tremenda, né? Desarmonia, viviam harmoniosamente, em comunhão, em paz, coisa linda e boa. O pecado entrou, pronto. Já veio a dor, já. Já veio a dor, Adão já disse que a culpado de toda aquela situação era a mulher, Deus já condenou, dizendo, a partir de agora, teu marido vai te dominar. O homem Aí, passou a mandar, de verdade. Aí, agora, olha só, você já percebeu uma coisa? O homem trai e acha que está normal. Né? Não, normal, tudo bem, só sexo, não tem problema nenhum. Se passar, presta atenção, se passar na cabeça dele a possibilidade da mulher dele traí-lo, ele vira bicho. Aí as pessoas estão perguntando hoje, por que a mulher fala que não quer mais, tá? O marido vai lá e mata? Por que esse sentimento de posse? Acabou de ler aí? A palavra de Deus é séria, é um negócio sério, mas a gente não leva com seriedade. Ele diz, por causa como consequência do teu pecado, a tua conceição vai ser sofrida, difícil, dolorosa, e
Só as mulheres que já tiveram filhos, os maridos que acompanharam ali de perto, sabem como é complicado, mas às vezes são horas sofrendo, padecendo, que às vezes o próprio médico não aguenta de ver a mulher sofrendo, ele fala, não, para, vamos fazer a cesariana, acabar logo com isso, porque às vezes está horas sofrendo ali e nada. E o marido domina, o homem, de uma forma terrível, domina, tem na sua cabeça que a mulher é propriedade dele. Se levar para lá, ele se sente no direito de fazer o que quiser. Mas, pecado. Consequência do pecado. Se separou de Deus e ficou em desarmonia com o seu próprio semelhante. Hoje, o ser humano não consegue viver bem, conviver bem com o seu semelhante. Mas vamos caminhar mais um pouco. Entrou a desarmonia entre o ser humano e a natureza. A palavra de Deus vai dizer que quando Deus criou o jardim, ainda não havia chovido. Então, o que Deus fez? Criou aqueles 4 rios, fez fazer vapor, subir vapor da terra, e aquele vapor trazia umidade, os rios traziam água cristalina, e quando implantou o jardim, já tinha água para regar. Quando criou ali os animais viviam em harmonia. Criou as árvores para que as árvores dessem também o seu fruto e alimento ao ser humano. O homem vivia em harmonia com a natureza. Já percebeu que, por causa do pecado, tudo quanto é bicho que a gente vê, a gente mata? Você vê um boi, já fala, já fica você olhando de lá, o boi olhando do outro lado, se vier para o meu lado, vou meter bala nele. Não quero nem saber. Você olha, você vê um cachorro na rua, já fica olhando, buscando um pedaço de pau. Se olhar para mim de novo, já vou dar-lhe uma paulada, não quero nem saber. Desarmonia. E enquanto lá, quando vivia debaixo das leis de Deus, vivia completa harmonia com a natureza. Hoje, o ser humano acaba com a natureza. Você vai em lugares virgens, não desbravados, aqueles rios de água limpa. Eu lembro-me que quando agora voltou, aí na última viagem que a Sueli, o Luiz lá e a família, né, a Rodolfo, o Lona fizeram, o Luiz veio e falou, olha, pastor, que ele mostrou um vídeo mostrando um rio lá. Falou, olha, pastor, que coisa linda, e o rio dá para ir, olha, até tal pedaço, tal distância, se andando dentro, essa coisa limpinha, olha a água, dá para ver lá embaixo. Olha meu neto aqui brincando, que coisa linda, aquela água calma, cristalina, limpa, aquele fundo todo cascalhado, uma água que você pode chegar lá, faz uma concha, bebe, que coisa maravilhosa. Mas, quando chega o ser humano lá, daí a pouco você começa a encontrar lata de cerveja, pituca de cigarro, já largou uma sacola plástica jogada lá, ele já comeu e largou o resto do McDonald's lá pelo meio, aquele restão da farofa, né? Os ossos do frango, não podia colocar numa sacolinha e jogar, não, já largou tudo lá. Você vê o mar jogando um monte de lixo, você acha que o mar produziu aquele monte de lixo ou foi o ser humano que jogou? Desarmonia, o ser humano não consegue viver com a natureza, o ser humano não percebe que ele precisa da natureza, ele precisa da água para sobreviver, ele precisa do alimento, ele precisa da terra forte para lhe produzir fruto, e esse fruto vai alimentá-lo e fortalecê-lo, mas ele vive em desarmonia por causa do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 18 e 19. Vamos lá? Gênesis capítulo 3, no verso 17 e no verso 18. Pode ler aí para nós. E o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara, que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Viu só? Maldita é a terra por causa de ti. Por isso que Paulo vai dizer lá em uma de suas epístolas que até a natureza
geme desesperadamente, aguardando que o Senhor venha, resgate os salvos e restaure a terra. Pastor, Pode falar. uma pergunta. É uma pergunta. Sim. É a punição aqui da mulher com a punição do homem, olhando aqui, não aparenta que parece que para a mulher a punição foi mais do que para o homem? Quem errou primeiro? Porque, assim, ela com dor vai ter filho, ela vai ser dominada pelo marido, e o homem, ele só vai trabalhar. É isso? Paulo vai dizer que... O que Paulo... Ó, observa só. Paulo vai dizer... Tem que ser meio mesmo, né, pastor? Tem que ser meio mesmo. Pode. Eu até posso concordar contigo, né? Mas quem deliberou isso foi o próprio Deus. E o entendimento que a Bíblia coloca é que quem errou, quem tomou a ação de fazer a coisa errada foi a mulher e não o homem. Foi para ela, veja bem, na semana passada nós passamos por aí e eu mostrei para vocês assim, vocês percebem que Eva sabia da orientação todinha de Deus. Então não era assim, Deus orientou lá meu marido e meu marido que me contou. Não, os dois receberam em primeira mão, os dois sabiam. Tanto que quando ela fala com a serpente, ela fala assim, mas Deus diz da árvore, ainda especifica, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, tá certo? Que ela erra dizendo que não era nem para tocar. Mas ela fala, Deus disse que não era para comer. Então ela tinha o conhecimento. Por isso que eu falo assim, a pessoa fazer uma coisa errada, você chamar a atenção dela, falar, isso aqui está errado. É terrível quando ela vira para você e fala assim, eu sabia. Entendi. Quer dizer, você ir lá e errar, e não sabe, mas eu não sabia que não podia fazer isso, ninguém tinha me falado. É uma situação. Agora, você ter conhecimento é você fazer... É você fazer deliberadamente, que nem nós sabemos, por exemplo, que roubar é errado, nós sabemos que pegar uma arma e tirar uma vida de uma pessoa, uma arma, uma pedra, um pedaço de pau, esganar lá, sei lá, tirou a vida de alguém, é errado. Você tomar uma atitude de ir lá e fazer isso, o peso, então, é maior exatamente porque você já sabia que não deveria fazer. Então, você foi por vontade própria, você quis fazer. Não é que alguém te enganou, ou que alguém te ludibriou, ou você não sabia. Você fez. É daí que, por exemplo, Sueli, quando você olha no jargão judicial, né, polícia, bandido, justiça, eles usam um termo dizendo assim, a ação daquela pessoa foi premeditada. Ou seja, não foi algo que, tipo assim, você estava lá no portão e aí passou uma pessoa, do nada começou a te xingar e, de repente, virou uma briga. Você foi se defender, virou uma briga. Não é que você queria fazer aquilo, acabou acontecendo. Agora, você sair da sua casa, ir lá no portão do outro, bater, a pessoa sair, você dá um tapão no meio da cara dela, isso é premeditação. Eu peguei e resolvi, falei, eu vou fazer. Então, é o que acontece aí. Eva tinha conhecimento da orientação de Deus, e quando a serpente tentou enganá-la, ela tinha a possibilidade, poderia ter falado, não, eu não quero. Assim como também Adão. Então, mas como ela tomou a iniciativa e foi a primeira... Ela tomou a iniciativa. Pois é. Entendi. Aí, daí, dentro... Lógico que esse é o entendimento de Deus. Estou falando o que eu vejo na Bíblia. O Senhor deu um peso bem maior, a gente entende que é verdade, deu um peso bem maior para ela exatamente porque ela que foi que tomou. Paulo, eu posso até depois tentar pegar o texto e mostrar para você. Paulo diz para mim que o peso maior foi, ele dá uma explicação sobre isso. O peso acabou sendo maior porque não foi o homem que pecou, mas quem pecou foi a mulher. Daí a dificuldade acabou ficando maior para ela. Mas, em contrapartida, o que o homem recebeu também não é assim, então é porque assim, a partir daí, todo o trabalho, todo,
pode ser até aquele que você gosta demais e está dentro da área que você reescolheu, estudou, se preparou e está trabalhando, não tem um trabalho bom. É um trabalho cansativo, ele é desgastante, é irritadiço, traz de sabor. Às vezes você trabalha com o maior amor, mas não recebe o suficiente. Ele é um trabalho bom, você gosta, então, mas dali é um pouco o retorno, quer dizer, o salário que você recebe não é suficiente para você suprir suas necessidades, então já vira um peso aquele trabalho, é desagradável fazer. É por isso que eu disse, olha, o trabalho anteriormente era um trabalho suave. Por exemplo, ó, você e o Luiz, a sua família, por exemplo, vai às vezes para o interior, vai muito mais lá para o interior, tá, onde ainda tem alguns lugares menos degradados. Então, você olha, por exemplo, os pomares, você vê, por exemplo, a fruta, o gosto é melhor. Você vê como é gostoso você sentar num pomar ou debaixo de um pé de laranja, de mexerica, e apanhar aquela fruta que foi amadureceu no tempo, foi colhida no tempo, foi criada com a força da terra, não precisou de adubo, agrotóxico, é uma fruta gostosa. Já a da agora é aquele negócio, você compra a banana, ela está madurinha lá no mercado, chega em casa já está podre, você vai comer, não tem doce, você pega uma lá do campo, come aquela coisa que parece que alguém pegou e injetou açúcar. Isso é o que o pecado fez. Ele veio estragando, porque o homem que deveria cuidar, lembre-se que Deus deu a seguinte orientação: a cada 7 anos, a cada ciclo de 7 anos, o homem tinha que fazer o quê? Não colher e nem plantar, viver do que tinha alcançado no 6º ano e deixar a terra descansar, para a terra se restabelecer, para os nutrientes da terra voltarem a agir, né? E aí a terra está revigorada, forte e dar frutos bons. Hoje, o que o ser humano faz? É um plantio atrás do outro, um plantio atrás do outro, um plantio atrás do outro. Quando vê, o que a natureza produz, o que a terra produz, é tudo mirrado, é tudo pequeno, é tudo feio, né? Porque essa desarmonia, nós não cuidamos mais da natureza, consequência do pecado. Maravilha? Desarmonia entre o ser humano e Deus. Diz o texto que, quando chegava o final do dia, quem que estava lá para conversar com Adão e Eva? Para bater papo com eles, para ver. Já pensou que maravilha, hein? Sueli, Luiz. Chegar agora, você toca aqui, não. Você está esperando alguém, Luiz? Eu não. Alguém que vem visitar. Aí você vai lá, abre. Ô, Deus, o que o senhor quer? Vem ver como é que vocês estão. E aí, como é que foi o dia? Entra, senta lá na sala, bate aquele papo gostoso. O que vocês estão precisando? Ah, Senhor, olha, eu estou com uma dor aqui, então peraí. Eu passava a mão. Ah, que maravilha. Ah, que bom, vou ter aquela noite agradável. E a cada dia ele ia ensinando o ser humano: olha, Senhor, nós não entendemos, isso apareceu uma planta ali, o que é? Olha, essa planta é assim, 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 assim. Olha, isso é aquilo. Deus criou o ser humano para que ele tivesse comunhão, vontade de Deus era se relacionar. Por isso é que ele em Cristo volta à Terra para de novo trazer o ser humano para perto dele, para que ele possa se relacionar, conversar com o ser humano, ensinar o ser humano, fazer aquilo que Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu vou cear com ele, ele comigo, quer dizer, eu vou trazer coisas para ele, ele vai me trazer coisas, nós vamos estar em comunhão. Essa era a vontade de Deus desde o princípio. Mas o ser humano escolheu separar-se de Deus. Gênesis capítulo 3, onde nós estamos, vamos olhar para o versículo 22 até o versículo 24, e vermos o que diz. Eu vou ler aqui para a gente adiantar. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden,
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. A partir do momento que o homem pecou, e ainda hoje, a partir do momento em que nós, mesmo estando em Cristo, optamos em fazer as coisas erradas, o pecado cria uma barreira. Ele separa a nossa vida da vida de Deus. Ele nos separa de Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Lembrem-se de Cristo na cruz, estão lembrados? Lembrem-se qual for a interjeição. Se você for para a palavra de Deus e acompanhar a vida de Jesus, Jesus sempre se dirigiu a Deus, não como Deus, mas sempre como Pai. Lá no túmulo de Lázaro, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Pai, eu te louvo, porque aprove ao Senhor esconder dos sábios essas coisas, mas revelar para esses pequeninos. Falar com o Pai a todo momento no jardim, tirar momentos para estar com o Pai em oração. O único momento que você vê na Bíblia, Jesus se dirigir ao Pai como Deus, quando ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? O texto vai dizer que aquele momento é o momento em que se fez trevas sobre a terra. É o momento em que Deus, então, coloca sobre Jesus, cravado na cruz, o meu e o teu pecado. Jesus, naquele momento, é a figura do pecado. E Deus não tem comunhão com o pecado. Já parou para ler isso e entender a grandiosidade, a força desse texto? É o único momento em que Deus se separa do seu filho. Não está em comunhão plena, porque é o momento em que ali Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sacrifício que está ligando o homem a Deus. Ele é a figura do pecado, ele representa o pecado. É isso que a Bíblia quer dizer quando ela diz assim, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Este é o momento em que Jesus é o pecado. Ele representa o teu, o meu, o nosso pecado na cruz. E é o momento em que Deus está separado. E a fala dele é essa, Deus meu, porque está distante, porque me abandonaste. E aí, dando um grande brado, ele expira depois de dizer, está consumado. É dizer, Pai, o que o Senhor me mandou fazer, me pediu para fazer, eu fiz. Está feito. O sacrifício está feito. Amém. Coisa linda. Trazer de novo para a harmonia, para viver. É isso que Deus quer, irmãos. Por exemplo, está conosco, por exemplo, hoje, a Andréia e a Bruninha. Houve um tempo em que a Bruninha estava ali, né? Luana estava lá. Mas agora é um tempo em que estão separados. Então, olha a Andréia e olha a Sueli, olha o coração de vocês para vocês entenderem a força. Sabe? Eu creio que como a Bruna trabalha lá com a Andréia, ela não vê a hora da noite ir embora, o dia raiar e abrirem-se as portas e ela vê a filha ir lá abraçar. Ai, que gostoso, viver em comunhão, te ver. Eu creio que o coração da Sueli, do Luiz, fica esperando aquele momento em que ai, a Luana chegou, veio buscar o neto, eu vou lá ver, pular no cangote, dar um abraço. Ver, eu quero ver. Ai, que maravilha. Entendeu? Sentiu no teu coração como é? Porque vocês são o quê? Pais. Deus é o meu e o teu Pai. O anseio do coração dele é esse. Ele é aquela parábola representa ele, aquela coisa de que ele está a todo momento. Quando você e eu optamos em fazer uma coisa errada, nosso coração se esfria, nosso coração se endurece por qualquer coisa, por qualquer motivo, e aí isso nos afasta um pouco de Deus. Deus é aquele Pai que
todo dia, o dia todo, está lá no portão, na porta, olhando, vai voltar, é hoje, é agora, está chegando, não veio, no dia seguinte está lá, é hoje, é agora, vai chegar, está voltando, e ele não vê a hora em que você volta para os braços dele, ele quer te abraçar, ele quer fazer festa, estava morto nos seus delitos e pecados, reviveu, porque o sangue do Cordeiro purificou, que bom, olha, mas eu estou todo sujo, o coração está endurecido, eu fiz algumas coisas lá, pai, não tem problema, uma veste nova, uma nova aliança, quero renovar a aliança contigo, meus pés estão cansados, machucados, andei por caminhos torpes, difíceis, pedras machucaram meus pés, vem cá, toma uma nova sandália, toma refrigério, é para você, esse é o anseio do Pai, esse é o anseio do Deus da Bíblia, que eu vejo, prego, sirvo, quero, e Ele está aguardando aquele momento em que eu e você, nossos olhos se fecharão aqui e se abrirão para a glória, e Ele está lá no portão. É o que a Bíblia diz para mim. Eu não sei se você crê. Como eu disse para os meus alunos no domingo. E esse texto? E aí alguém falou assim para mim, pastor, está escrito, né? Eu falei, então, eu também sei que está. A pergunta é, você crê no que está escrito? Escrito eu sei que está. A Bíblia está aqui, eu leio. Não sou narfa, graças a Deus. Eu leio. Eu sei que está. Mas você acredita? Ela diz que ele espera, também ansioso, o dia em que você e eu fecharemos nossos olhos para essa terra e abriremos os nossos olhos e veremos os portais celestes abertos e veremos Deus lá em Cristo Jesus no portão. Vem, Andréia, estava te esperando, entra, vem, Sueli, vem, Luiz, vem, Leonardo, vem, Luísa, vem, Bruna, vem, entra, estava te esperando, entra no gozo, não vai ter mais dor aqui, não vai ter mais sangue, ninguém vai te oprimir, ninguém vai te machucar, eu vou secar as lágrimas do teu rosto, vou tirar a dor da sua vida, não tem mais cansaço, entra e descansa, preparei exclusivamente para você, não vi a hora de você chegar. É por isso que eu digo sempre, não deixa ninguém, nem nada te cegar. Eu vou para um lindo e maravilhoso lugar. Nada, ninguém vai me impedir. Não vai ser pecado, não vai ser falatório, não vai ser Sambalá, não vai ser Tobias. Faz como eu estou lendo de novo Neemias, estudando, leio um pedacinho por dia. E diz que Neemias não perdeu o foco em momento algum. Teve levante? Teve. Teve profeta errado falando besteira? Teve. Teve governador indo para cima dele? Teve. Teve irmãos da fé de Israel indo para cima? Teve. Teve carta contra a vida dele? Teve. Mas Neemias. Ei, Neemias, vamos trocar uma ideia aqui, vamos conversar. Estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para perder, para ficar conversando com coisa atrapalhada, conversa torta. Estou fazendo algo grande para o Senhor. Vem, Neemias, vamos no templo lá, porque querem contra a tua vida. Eu não posso entrar no templo. No templo está designado por sacerdotes e por levitas. Vou entrar lá e Deus me matar? Não, é aqui, foco. Foco, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Mas tem muito dinheiro aqui. Vou para o céu, não vou deixar nada. Não deixa. Não deixa. Ele não quer que nenhum de nós se perca. E quantos mais você e eu pudermos levar nessa caminhada, vamos se arrastando. Hoje, eu me levantei e aí abri o meu e-mail. E como minha sobrinha e meu sobrinho ainda não bloquearam, nem desativaram, e a página da minha irmã está ativada, estava um aviso. Hoje, dia 25 de março de 2021, minha irmã completaria 56 anos. Eu olhei para aquilo e, de repente, vem aquele misto de tristeza, foi embora, não está. Mas, daqui a pouco, o Espírito fala assim, por que você está triste? E aí foi me levar lá atrás,
quando ela estava fazendo as coisas erradas, e eu, como igreja de Deus, não está errado. Não é assim. Ah, mas não é assim. É aqui, até um dia em que ela se inclinou, aceitou a pessoa bendita de Cristo Jesus e durante todo o restante de vida que Deus deu para ela, servia ao Senhor, tomando pancada, tomando pedrada, mas não perdia a visão. Chorava, reclamava, mas ali, servindo ao Senhor. E aí eu olhei e falei, que legal, ela não está aqui, mas tenho certeza que está com o Senhor. E eu sou feliz, porque minha parte eu fiz. Quando eu tive a oportunidade, eu falei, está errado. Não é assim. Deus quer você melhor. Esse é o meu compromisso, esse é o seu. Sermos igreja de Deus, testemunho do Senhor, evangelho de Cristo. E com certeza nos alegraremos muito. Sei que um dia a encontrarei lá, nos alegrarei por estar. Mais triste é um dia chegar e ter sapiência de que minha mãe não foi porque eu não quis falar a verdade para ela. Meu esposo não foi porque eu não quis falar a verdade para ele. Meu irmão não foi porque eu não falei a verdade para ele. Meu vizinho não foi, meu primo não foi, meu tio não foi, porque eu me neguei em falar a verdade. Quero encerrar hoje contando para vocês uma história. Havia um rapaz que ele era cristão. E ele tinha um amigo de infância que era um unha em carne. Viviam ali os dois juntos, e esse rapaz tinha vergonha de falar para o amigo que ele tinha se convertido, então ele calava a boca, ele ficava quieto, ele ia à igreja escondido. E um dia, esse rapaz, dormindo, teve um sonho em que ele acordava e via o amigo dele rodeado de demônios, e vinha para o lado dele e dizia para ele assim, você em vida sempre disse que era meu amigo, que me amava, que gostava de mim, que eu era importante para você. Hoje eu estou aqui nesse lugar de sofrimento, esse lugar de dor, e você sabia que eu estava vindo para cá, e como meu amigo que disse que me amava nunca me disse que eu precisava mudar os meus caminhos para sair desse lugar. Se hoje eu estou no inferno, você é o culpado. Esse cara acordava desesperado, suado na cama, falava, meu Deus, é verdade, eu me recuso a falar para ele. E assim que o dia clareou, ele acordou, saiu correndo e foi falar para o amigo dele. O amigo dele responde para ele, rapaz, eu não vi a hora de você me falar isso. Você realmente me ama. É uma história, apenas, né? Como toda história, às vezes não significa nada. Leonardo, ora para nós, por favor, queridão. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Sim, Deus. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Porque, Pai, um dia nós estávamos desgarrados, afastados, desarmonia, Pai, contigo por causa do pecado. Oh, Deus. Mas a tua misericórdia nos alcançou. Aleluia. E o teu filho, o Senhor, entregou o Pai para nos salvar. E hoje nós temos, Pai, o privilégio de te chamar de Pai, de Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado por cada vida, Pai, que se fez presente aqui. Sim, papai, Luísa, Sueli, família pastoral, pastor Nilson, irmã Luísa, Alice, as filhas, Patrícia, Noemi, estende as suas bênçãos, Pai, até este lado, desculpe a necessidade. Deus, em nome de Jesus, da Andréia, do Gil, da Bruna, do Rodrigo, Pai querido, em nome de Jesus, a cada Pai em especial. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a vivermos a tua palavra, cumprirmos a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos nos vender, não venhamos trocar por nada a nossa coroa, a nossa salvação. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Coisa linda e boa. Infelizmente, chegamos ao fim desse bate-papo gostoso nessa noite fria que aquece o nosso coração. Queridões, queridonas de Deus, muito obrigado pela sua presença, que Deus possa encher vossa vida, aí onde você está, encher sua casa, abençoar a sua família, prosperar seus negócios, dando saúde, livramento para a glória e honra do Senhor. Até nos vermos novamente. Fica com Deus, em nome de Jesus. Paz do Senhor. Deus abençoe, querido. Paz do Senhor.